Pessoal, eu sou o Neto Inhata, vice-presidente do PSD aqui em Morretes, liderança política no litoral do Paraná, e estou como coordenador político da campanha do prefeito Júnior Brindaroli. E você está no Prosa com Política comigo e hoje com uma pessoa muito especial, meu amigo de longa data, uma pessoa extraordinária, Pastor Demerval. Seja bem-vindo ao Prosa com Política. Bom dia, Neto. Nós temos uma caminhada longa, né? É longa, pastor. É longa. Fomos secretários juntos, tem uma caminhada. Temos uma baita caminhada. Pastor, bem legal estar aqui com você. Pastor, para mim também é um prazerzaço. O senhor sabe o quanto que eu lhe admiro, o quanto que o senhor, para mim, assim, é uma referência política que eu tenho, de pessoa, de ser humano. Acompanho o seu trabalho tanto como político como pastor há muitos anos aqui em Morretes e sei o quanto que o senhor é importante para a nossa sociedade. Pessoas como o senhor ajudam a uma cidade a ter uma sociedade melhor. Então, é um prazerzaço aqui ter o senhor aqui, tá bom? Pastor, seguinte, primeira pergunta que eu faço para todo mundo, pastor, que vem aqui, é assim, eu conheço o senhor de longa data e o senhor é muito conhecido em Morretes. Mas também tem gente que conhece pouco o pastor Demerval, ou que já ouviu falar, ou que já conhece pouco. Então, a primeira coisa que eu pergunto é assim, quem é o pastor Demerval? O pastor Demerval nasceu na Vila Santo Antônio há muito tempo, há bastante tempo, e filho de operário. Meu pai era operário da fábrica de papel, depois conseguiu ser funcionário do Correio Telégrafo. Minha mãe lavava roupa ali, naquela pedra do Rio Nundiaquara, lavava roupa para as pessoas. E assim eles nos criaram, 18 filhos. 8 filhos. 8 filhos. 8 filhos. Eu comecei cedo a trabalhar, trabalhei na roça, vim de pão, vim de peixe, aí fui para auxiliar de escritório e uma determinada época entrei na Polícia Militar, onde eu fiquei até vir para a prefeitura, fiquei lá 27 anos. Né? Sempre em Morretes, pastor? Não. Como polícia? Não. Pela polícia foi muito pouco aqui. Uhum. Pela polícia eu trabalhei em outros lugares, vários lugares. Uhum. Né? Terminei a carreira em Antonina, como comandando o destacamento de Antonina. E hoje estou viúvo, mas fui casado há quase 50 anos, tenho uma filha, 2 filhos, uma filha que é professora da nossa rede municipal, 2 filhos, você conhece, é o coronel do Corpo de Bombeiros, e o outro é funcionário da Copel, 6 netos e bastante amigos. Muito amigo, né, pastor? Graças a Deus. É verdade. Pastor, uma história linda. Tem alguns querendo ser inimigo, mas não consegue. Não consegue? Não consegue. Tento, mas não consegue, eu não sou inimigo de ninguém. É verdade, pastor. O senhor tem uma habilidade aí para ser construtivo na onde o senhor passa, assim, bem grande, pastor. Pastor, o senhor contou uma história linda aí, né, da sua... Eu não sabia, por exemplo, que a sua vida inteira foi na Vila Santo Antônio, né? Porque o senhor está ali, né? Então, nascido ali, né? E contou da sua mãe que lavava roupa para as pessoas, porque na época não era assim, né? Não tinha essa coisa de máquina. E tinha algumas pessoas que lavavam roupa para muitas pessoas, né? Inclusive, a dona Laurice contava uma lenda que tinha, contada pelas mulheres que lavavam a roupa aqui no Rio Nundiaquara. Na né? pedra. Né? É interessante que eu nasci na Vila Santo Antônio, nas casas da fábrica. Aqui na vila tinha algumas casas ali que eram da fábrica de papel e meu pai morava ali, eu nasci ali. Uhum. E depois a gente morou em vários lugares, mas quando a gente morou aqui, nessa época, os diretores da fábrica moravam naquelas casas ali, que eu acho que ali onde acho que a sua mãe mora ali. Certo, isso, exatamente. Isso. Até porque onde é o restaurante Vila Morretes era uma casa de quem era o diretor da fábrica, né? Então, aquela casa era dos diretores da fábrica. Então, o que minha mãe fazia? Minha mãe é viva, está com quase 90 anos, cheia de saúde. E a minha mãe fazia o quê? Ela ia buscar as roupas na casa ali, né, dessas pessoas que contratavam ela, mas tinha que lavar no rio.
Tinha que lavar no rio, depois tinha que estender, depois tinha que passar e entregar. Então, ela ajudou muito o meu pai, meu falecido pai, na criação, na renda da casa, né? Com isso. E quando o senhor fala sobre isso, pastor, tem uma coisa que eu tenho dito bastante aqui, já falando um pouco da política, que eu quero entrar com o senhor no tema da política, mas eu vou lhe fazer uma pergunta para isso. Mas só para me fazer um comentário, eu tenho dito assim bastante, né, pastor, que hoje em dia as redes sociais, elas permitem que as pessoas exponham tudo aquilo que elas quiserem, né, expor ali e tal, e as coisas ficaram muito imediatistas, né? Tipo, quero agora as coisas, né? Tem que ser agora, reclamação para o político, reclamação para o vereador, para o prefeito, tal, o que é coisa. E eu falo assim, né? As pessoas não se dão conta, pastor, de que há pouco tempo atrás, pouquíssimo, a vida era muito mais difícil. Muito mais difícil. Muito mais difícil. Para quem morava longe, numa área rural, imagine o que não eram as estradas, a dificuldade que não era, né? Eu falo assim, hoje em dia a gente tem transporte escolar em tudo que é lugar. Tinha transporte, há pouco tempo atrás não tinha transporte escolar. Né? Neto, se fala de transporte escolar, por exemplo, eu não acho que seja absurdo e não acho que seja desnecessário, em hipótese alguma, até por questão de segurança e tudo mais. Porque o transporte escolar hoje não é tanto, aqui para a área urbana, não é tanto o deslocamento do aluno como a segurança para os pais que colocam a criança no ônibus, às vezes próximo daqui, mas que ela não vem pela estrada, com questões dos caminhões, automóveis, ou até mesmo alguma outra coisa. Então, sim, a mãe, eu observo muito aqui e na área rural, que quando ontem ainda passava, no horário do ônibus, a gente vê as mães sentadas na beira da estrada ou em pé, esperando os filhos. Então, tem muito a ver com segurança, por isso que eu acho necessário. Sim. Mas hoje, nós pegamos crianças, por exemplo, ali na esquina do falecido Japir, sim, as crianças entram no ônibus ali para vir aqui no Rocha Pombo, sim, na caixa d'água, da Vila Ferroviária, para vir. Antes não, eu tenho colegas que estudavam comigo aqui no Rocha Pombo, que eles vinham lá da Fartura, sim, eu também, lá do Pauoco, eu também, vinham de bicicleta, aquela coisa. Então, quando fala assim transporte escolar, eu olho muito, não só o detalhe do deslocamento, como o detalhe da segurança. E olha, você já vai falar de política, e nós realmente temos hoje um exemplo do que é dedicação no transporte escolar. Isso é um negócio que eu, sei lá, nós vamos falar. Você vai falar sobre mas isso. eu queria para entrar no tema da política, pastor, eu queria perguntar para o senhor o seguinte: o senhor teve uma carreira na Polícia Militar, uma carreira brilhante na Polícia Militar, encerrou, como o senhor falou, aqui em Antonina, né? Foram quantos anos de Polícia Militar, pastor? 27 anos. 27 anos. E na parte da igreja, do senhor virar pastor, como é que foi isso, pastor? Isso lhe acompanhou na carreira de Polícia Militar? Sim. Foi isso? Sim, veja bem, meus pais eram evangélicos desde quando eu nasci. Primeiro minha mãe, depois o meu pai. Então, a gente tinha essa convivência com o meio evangélico. Quando eu estava na Polícia Militar, eu decidi, por questões de querer aprender, por conhecimento, fui fazer teologia. E quando eu me formei em teologia, as pessoas perguntavam, você vai ser pastor? Eu falei, não, afinal de contas, eu trabalhava fora daqui, eu não podia me dedicar ao ministério. Quando eu vim para Antonina, foi bem interessante, eu recebi o convite para ser pastor. E eu fiquei 10 anos paralelo, 10 anos eu fiquei pastor e policial. E estou agora completando, em dezembro agora, 32 anos, que sou pastor da Quadrangular Azul na Vila Santo Antônio, na vila onde eu nasci, fechando 32 anos aqui. Mas eu entrei nisso dessa forma, quis fazer teologia para conhecimento, e quando eu vim, que eu trabalhava em Curitiba, pela Polícia Militar, e vim para Antonina, eu recebi esse convite, né? E eu estava em Antonina, topei. É interessante que eu falei para a minha falecida esposa,
eu vou ficar 2 anos só, vai fazer 32. A gente não tem ideia. Só 2 aninhos. A gente não tem ideia do que é. E posteriormente, então, quando eu vim porque eu vim para a prefeitura antes de ir naquela época nós fomos juntos, antes de ir para a reserva da polícia. Certo. Aí depois fui para a reserva. Eu acredito, né, pastor, que quando uma pessoa como o senhor chega num estágio desse, de 32 anos como líder, como pastor à frente de uma igreja tão importante no município como Morretes, não dá para não dizer que isso não é um chamado divino, né, pastor? Porque, tipo, né, não tem como, né? Quando o senhor fala assim, né, tipo, eu falei para as pessoas que ia ficar 2 anos. Tipo, talvez até na razão, talvez até o senhor queria isso, né? Mas só que... foi acontecendo. Não tem como controlar isso, né, pastor? Eu costumo dizer, Neto, que eu sou militar de profissão, sou pastor por vocação, e sou político por ocasião. Que a política entrou em mim assim, dessa forma. Eu vou melhorar essa sua frase. Policial por profissão, pastor por vocação e político por paixão. Porque o senhor é também apaixonado pela política, que eu sei, apaixonado. né? Mas já passei perrenha com esse negócio. Estava em Foz do Iguaçu com o deputado, eu coordeno a campanha do deputado Gilson, né? Os 4 mandatos dele, a gente foi vitorioso, graças a Deus. Eu estava em Foz um dia, dando uma palestra para um pessoal lá, e eu terminei a minha fala e passamos por o Gilson. Daí o Gilson fez a fala dele e abriu para perguntas. Daí um cidadão falou assim, como o Gilson é pastor, e eles lá não me conheciam. Aí o cidadão falou assim para eles, deputado, são 3 classes no Brasil que são muito mal faladas. É o polícia, é o pastor e é o político. Aí ele olhou para mim e falou, as 3 te pegou. As 3 te pegou. As 3 mal faladas. As 3 te pegou. Mas é mal falado porque mexe com a estrutura. Não, né, mas eu tive uma resposta. Eu falei, olha, meu amigo, eu fiquei... eu não estava mais já. Eu fiquei 27 anos na polícia... e saí na excepcional conduta com 4 elogios em boletim. Eu estou pastor há bastante tempo e não tem nada que venha me denegrir. E sem contar a polícia, que acabei um filho meu indo para a polícia. Verdade. Falei, eu estou político há bastante tempo e a minha imagem, graças a Deus, é muito boa. Positiva. Não precisei me envolver com nada. Então não é verdadeiro. Eu acho que a coisa é da pessoa, né? Claro. Aí entra naquilo que eu falo sempre, pastor, que é assim, infelizmente, pastor, a sociedade, de uma maneira geral, ela tem acesso a pouca informação. É verdade. E ela tem acesso a uma informação muito perturbada, muito conturbada, com muito, né? Hoje em dia as coisas são muito... Até uma das propostas, pastor, do Prosa com Política, num momento eleitoral como esse, numa campanha eleitoral, e que a gente tem uma coligação forte com o prefeito Júnior, né? A ideia é isso, é a gente poder levar para as pessoas um pouco disso aqui, dessa verdade, da história, sabe? Para que as pessoas tenham mais isso, para que não fique só naquela coisa do achismo ou da informação curta, né, pastor? Mas, pastor, eu queria perguntar para o senhor o seguinte, em que momento que a política entrou na sua vida? Ou, não só em que momento, mas assim... quais foram as circunstâncias, o que o senhor acredita assim, que foi aquela coisa mais forte que teve o chamado? Porque eu também acredito que a política é um chamado. Pode ter certeza. Como é que foi isso para o senhor? Ô Neto, legal a tua pergunta, porque é uma história, apesar de ser um pouco longa, mas naturalmente que eu vou reduzir aqui. Em 1974, faz bastante tempo, né? Eu não era nascido. Eu cheguei para minha mãe e disse para minha mãe assim, olha, eu estou indo embora. E eu trabalhava na antiga Florestal Iguaçu, ali em frente a John Faber. E eu disse para ela, eu vou embora. Eu fui lá pedir eu já tinha pedido minha conta do emprego, e eu me lembro como hoje, que eu coloquei 4 peças de roupa numa sacola e fui para Curitiba. Chegando em Curitiba, eu paguei 1 mês de pensão, o dinheiro deu para pagar 1 mês de pensão e pagar
um mês de almoço em um português. Eu sou perseguido de português, viu? Em um português que tinha embaixo da pensão. E fui procurar emprego. Com uma semana, até pelo meu currículo na época, apesar de ser bem jovem, mas eu tinha um bom currículo já. Tinha, assim, 1 ano já de emprego, com a carteira assinada, esse tipo de coisa que era bem raro na época. E eu arrumei um emprego. Eu arrumei 3 empregos em uma semana. Uma delas foi no antigo Móveis Simo. Só que eu tinha uma tia, era uma senhora casada com o irmão da minha mãe, e ela trabalhava na Assembleia Legislativa. Só para você ter uma ideia de onde nasceu essa questão. E eu, quando foi na sexta-feira, eu já estava garantido, na próxima semana ia começar a trabalhar. Na sexta-feira eu fui na casa, fui visitá-la, fui na casa dela. E aí ela estava de saída para o trabalho, ela falou, vamos comigo que eu quero... vou te arrumar um emprego. Falei, mas tia, eu já tenho, o nome dela era Vilma. Tia Vilma, eu já tenho. Falei, não, vou te arrumar um negócio melhor. Aí chegou na Assembleia, me apresentou para um deputado, e o deputado mandou eu começar a trabalhar segunda-feira, como na Assembleia Legislativa, em 1974. A coisa foi tão ruim, rapaz, que o trabalho foi bom, foi um aprendizado terrível, mas acho que com 8 meses, esse deputado era de Ponta Grossa, e ele teve um problema lá, um prédio dele caiu, alguma coisa assim, e eu sei dizer que eu fiquei desempregado. Daí eu deixei aquilo ali e fui trabalhar numa outra empresa que eu já tinha feito lá a inscrição lá. Naquele tempo não fazia, a gente se inscrevia, ia lá e se oferecia. Daí foi interessante que aí abortou essa ideia política, mas eu gostei. Teve um... Exatamente. Aí o tempo passou, eu acabei entrando na polícia, isso passou. Quando chegou em 92, eu fiz meu primeiro ensaio político em Morretes, apoiando um colega vereador e que se elegeu. 82? 90. Ah, 90? Já era 92. 92. Depois, em 96, eu apoiei ele de novo e a gente perdeu. Em 2000, eu estava em Antonina. E um belo dia, eu recebo uma ligação da professora Neide, e a professora Neide era secretária da Câmara, diz, olha, o vereador, o Helder, quer falar com o senhor e tal. Eu não conhecia Helder. Quer falar com o senhor e tal? Eu falei, legal. E ele acabou indo lá falar comigo e me convidou para aquela maratona daquela época, né? Aliás, o Hamilton já tinha me chamado, que é uma longa história que você conhece. Que foi o vice do Helder nessa eleição. Aí quando o Helder veio para entrar no nosso grupo, ele foi falar comigo. E ali a gente entrou na campanha dele, aquela de 2000, aí eu me lembro que eu tinha um Santana, e me lembro. Me enfiei na campanha. Eu me lembro. Porque aí aflorou. Mas não havia hipótese alguma, e você conheceu o Helder, conhece? Sim. Não havia hipótese alguma, nenhuma conversação de vir para a prefeitura, nada, até porque eu estava no Estado. Né? E aí o que aconteceu? Quando nós ganhamos as eleições, o Helder viajou, quando o Helder voltou, ele me procurou e me convidou. E eu disse para ele, mas eu não tem como, eu trabalho na Polícia Militar e tal, o governador tem que me liberar. E ele disse, não, isso aí eu consigo. Se o senhor consegue, tudo bem. E aí começou a minha trajetória em Morretes naquele momento. Aí eu vim para a prefeitura como secretário de Agricultura e Meio Ambiente e fiquei 2 anos. Quando fez 2 anos, o Estado te dá uma opção em 2 anos. Isso. Ou você aposenta, isso. No nosso caso vai para a reserva, ou você tem que volta para a ativa. E como eu já tinha tempo de serviço para ir para a reserva, fui lá e acabei ficando. E estou aí até agora incomodando o povo.
E aí, pastor, eu digo para o senhor, nós entramos junto. Entramos junto, claro, em 2001. E pastor, e assim, né? E eu acho que foi ali também que você foi picado, né? Foi, não. Eu sempre falo que eu me apaixonei pela política e por isso que eu sempre, o senhor citou aqui o Helder, por onde eu passo, eu sempre assim falo que eu tenho uma gratidão eterna e profunda ao Helder por ter abriu para mim as portas da política, me oportunizou isso e, sem dúvida nenhuma, foi um mestre que me ensinou muita coisa. Ele né? sabia. Bicho né? Um abraço, Helder. Tá bom? E sem contar que ele sempre foi bem voltado para essa política, mas você tinha, quando você entrou na política com ele, você já trouxe também toda a tua família, que tinha um histórico político muito forte em Morretes. Sim. E eu acho que isso faz a diferença de uma campanha. Trazer a família em ata. Minha mãe era muito amiga da Denise, daí tinha relação com a PAI, muitos anos à frente da PAI, né? Tudo isso. E fizemos um trabalho fantástico, né, pastor? Eu sempre falo, pastor, que para mim, assim, e a gente vai falar da gestão do Júnior aí daqui a pouco, e eu falo assim, né, que eu tive o privilégio de ter participado de 2 gestões, que foi 2001, 2004, 2005, 2008, que eu considero assim gestões espetaculares, assim que para mim, pastor, tiraram Morretes de um patamar que vinha vindo assim, tipo, aquela coisa assim, sabe, né? Faz um pouquinho aqui e bum, faz um negócio diferente, foi, né? Então para mim foi ali e um time importante, né? Deixa eu te falar uma coisa, Neto, que eu nunca te falei, mas eu falo muito isso, toda essa minha trajetória política eu falo isso, que é assim, quando nós ganhamos aquela eleição, Morretes fez isso aqui, ó, ela começou a subir, foram 8 anos assim. Quando nós perdemos em 2008, foi o declínio. Então, Morretes seria outra Morretes se nós ganhássemos aquela eleição, onde você era o vice do Arildo, é um negócio assim que eu procuro conscientizar. Eu sei que vou ter tempo aqui de falar isso ainda, mas eu procuro conscientizar a população. Por quê? Porque a gente que já tem uma certa idade, você é mais novo, mas você viveu muito isso. Pô, nós vínhamos de um mesmismo em Morretes que não, sabe? Aí, de repente, quando aquele nosso grupo ganha a eleição, o que acontece? Nós começamos a crescer, tinha governador no negócio, tinha deputado no negócio. Eu tenho 2 histórias do Max Rosemann, falecido, que é tremendo para Morretes, que aconteceu por conta daquele grupo. Quando nós perdemos em 2008 a eleição, nós começamos a descer, entendeu? Foi, pastor. Eu não acreditei na eleição do Júnior, você sabe disso. Sim. Sabe disso, eu falava para ele, ele é vereador comigo. Nós, vereadores, um bom vereador. Eu dizia, cara, não sai daqui, fica aqui. Não, porque eu vou para prefeito e tal. Mas eu não sabia o que estava por trás da candidatura dele. Se eu soubesse, tinha falado diferente. Não sabia que você, com o teu grupo, estava naquilo. Sim. E eu dizia para ele assim, rapaz, você vai sair aí, vai entrar numa briga de cachorro grande, fica aqui. Aqui tá bom para nós. E quando ele ganhou a eleição, há poucos dias eu comentava com ele isso ainda, e começou aquela arrumação da casa, aquilo me deixava irritado. Eu dizia para ele assim, Júnior, vamos fazer alguma coisa, cara. Eu, vereador, presidente da Câmara, sim, ele, prefeito, mas ele estava no caminho certo, entendeu? E aí nós começamos a voltar a ter um crescimento, Morretes começou a desenvolver, e aí vem o que eu digo onde vou. Não podemos abortar isso agora. Eu não quero que aconteça com Morretes o que aconteceu em 2008. Então, a história existe, Neto, para isso. A história existe para a gente não cometer os mesmos erros e para a gente cometer os mesmos acertos. Exatamente. Qual foi o erro da população de Morretes em 2008? Não elegeu Arildo e o Neto. Foi. Porque nós estávamos muito bem. Quer dizer, eu hoje trabalho muito isso. Só uma lembrança, pastor, importante.
Lembre-se que a gente entrega a prefeitura em 2008, além de certidão negativa, contas em dia, tal, 9 milhões e meio de infraestrutura turística em caixa. Em caixa. E quando a gente licitado. E quando a gente retorna em 2013, eu fui com o Helder para Brasília, eu lembrei essa história esses dias aqui. Dia 14 de janeiro de 2013 indo para Brasília, para tentar resgatar o dinheiro que a gente perdeu, que foi mais de 6 milhões de reais que tiveram que ser devolvidos. Então, o que o senhor está falando é muito perfeito, é isso. E já que o senhor tocou nesse assunto, pastor, tem uma coisa também que eu tenho perguntado aqui, que é o seguinte: o senhor é um cara que está o tempo todo conversando com as pessoas. Estou. Tá, né? A vida toda. A vida toda. Então, o senhor tem uma visão interna hoje da gestão, porque o senhor, como vereador, atua na parte da fiscalização, atua na parte da representatividade, cobrando a prefeitura e secretarias para poder fazer as coisas, ajudando lá na Câmara no sentido de ser resolutivo para as pautas importantes que vêm para a Câmara. Eu quero falar de uma delas aqui, que é o plano diretor. E o senhor está conversando com as pessoas e tendo a percepção das pessoas. Como é que o pastor está vendo a gestão Júnior Brindaroli como um todo, mas principalmente a percepção das pessoas com relação a isso? Olha, qual é a dificuldade? Eu vou falar da dificuldade primeiro, porque aí não tem tempo de falar de tanta coisa aqui. Sim. Qual é a dificuldade que eu encontro no Júnior Brindaroli e no vice, no Vitor? Eles não são políticos. Então, isso é uma dificuldade onde o político de profissão, ele procura tirar vantagem disso, porque eles não são políticos. Por exemplo, o Vitor. O Vitor, eu admiro. Eu fui numa reunião no Sambaqui, agora na segunda-feira, e uma senhora reclamou do Vitor. Não, mas o Vitor falou, peraí, daí eu tive que... Por quê? Porque o Vitor é aquele camarada que ele diz quantos não for preciso dizer. Você está entendendo? O político de profissão, ele prefere não dizer não. Sim. Mas a dupla que nós estamos aí, o Júnior é a mesma coisa. Sim. Então, eles não são políticos. Sim. Você pode observar, eu tenho andado com o Júnior bastante, nesses últimos 30 dias, eu tenho andado bastante com ele, em reuniões, e é interessante, porque eu sei que sempre tem outras pessoas políticas, como eu, Sim. com ele. Por quê? Porque as respostas que ele dá é resposta de gestor. Tá entendendo? Técnica. É resposta técnica. É dizer, não, isso aqui não dá. Pô, então, quando você fala para o eleitor, isso aqui não dá, pô, o que o eleitor está acostumado a ouvir é um monte de mentira. É verdade, pastor. É verdade. Entendeu? É verdade. Então, eu primo pelo seguinte: é melhor um não verdadeiro do que um sim mentiroso. E a nossa dupla, o prefeito e o vice, eles dizem não quantas vezes for preciso. Entendeu? Então, como que eu falo? Os dois não são políticos, sabe? Então, eu penso assim... Vou lembrar de uma historinha aqui que o senhor me falou um dia. É minha? É sua, pastor. Fique à vontade. O senhor me contou, o senhor esteve um período como secretário de infraestrutura. Tive. E aí o senhor falou assim para mim um dia: Neto, por favor, o Vitor quer ficar dirigindo o caminhão 6 horas da manhã, quer ir buscar material. Verdade. Pô, ele é o vice-prefeito, pô. Como é que eu seguro o cara? Como é que eu vou dizer para ele que não vai? Não tem como. É? Não, eu dizia assim, digo ainda. Eu sempre chegava cedo. Eu chegava antes das 7 horas na Secretaria de Infraestrutura, que eu fui 4 meses secretário, tive um problema de um infarto e não fiquei. Sim. Mas eu nunca consegui chegar antes do Vitor. se existe um negócio que... Pô, e aí era interessante, porque aí as pessoas ficam... Eu sempre, nas reuniões, eu falava assim, olha, o Vitor é o nosso vice-prefeito. Então, aqui, ele manda. Que era uma relação ali, né? E ele é uma pessoa muito fora de humilde, série. muito simples. Então, o que eles estão? São trabalhadores, Isso, pastor. são gestores. O Vitor é mais
o camarada operacional como com a máquina, com o caminhão, como com aquela coisa. Como o próprio Júnior diz, né? O prefeito do mato. Prefeito do mato. E o Júnior, onde eu falo, a equipe que vocês montaram é muito boa. Sim. É um time muito bom, né? Faz a diferença a equipe. É verdade. Entendeu? É verdade. Então, a gente conseguiu avançar. Só que eles não são políticos. Sim. Mas Deus é tão bom que eles não têm adversário também. É verdade também. Aí ficou. Aí a gente vai conseguir. É verdade, pastor. Pastor, e aí, assim, em cima dessa linha também, o Alexandre Rocha está participando comigo aqui do Prosa com Política. E a gente tem feito. Meu parceiro. E a gente tem feito algumas conversas aí, né, sobre isso. E numa delas, até a gente estava fazendo assim, os top 10 da gestão do Júnior, e do top 10 a gente foi para top 50, pastor, de tanta coisa que tinha para poder falar. Mas eu queria falar o seguinte, pastor, as pessoas às vezes elas não entendem, pastor, a importância que um vereador tem para a gestão e bem, tá? E o senhor que tem essa experiência tanto na gestão, tanto no executivo quanto na vereança, o senhor sabe muito bem a importância que isso tem. Eu quero aqui trazer um exemplo que faz parte, vamos dizer assim, de uma das atividades do vereador, e eu queria que o senhor falasse sobre isso, assim, para falar sobre como funciona essa conquista, porque as pessoas elas não sabem disso. Há quanto tempo, pastor, que Morretes não tinha uma patrola nova? E aí eu queria que o senhor falasse dessa conquista, como é que ela acontece. Mas eu tenho, nas nossas reuniões, eu tenho dito, Neto, o seguinte, como eu estou aí nessa militância aí desde 2001, ou sou secretário, ou sou vereador, até agora. O que acontece? Eu precisei abrir mão de emendas, sabe, que o deputado dizia, tem uma emenda para Morretes, falou, deixa quieto, porque nós vamos ver aqui que não tem certidão, porque essa sinceridade. Então, eu quando vejo, às vezes, algum colega, e eu falo para os colegas, que eu tenho uma boa amizade com todos os vereadores, e eu falo para eles assim, não anuncie uma emenda antes dela chegar, porque aí fica um fake. Então, se eu vou e eu digo, estou trazendo uma emenda de R$1 milhão, e o município não tem certidão, a emenda não vem. Ou se, de repente, a equipe do município, a equipe da prefeitura, acaba não tendo a capacidade de licitar, de fazer coisa. Então, isso foi problema há muito tempo. Eu perdi muitas emendas, entendeu? Já teve outros vereadores que vieram aqui e falaram a mesma coisa. Perdi muita coisa por conta disso em outras gestões. Sim. Exemplo, uma ocasião eu consegui um valor razoável até para a época para o hospital. Uhum. E o deputado era o falecido André Zakharov, que me arrumou, que era meu deputado federal. E que era um cara voltado para a saúde. Voltado para a saúde. E eu mesmo fui presidente do Hospital Evangélico, né, da Sociedade Evangélica Beneficente. Fui vice-presidente 3 anos e fui presidente um período. E então eu consegui uma emenda, e daqui a pouco esse dinheiro não aparecia. E eu comecei a questionar. Quando eu fui questionar o Ministério da Saúde em Brasília, o funcionário falou para mim, olha, o problema de Morretes é que Morretes não tem hospital. Então, o que acontecia? Morretes subsidiava o hospital, mas quando eles jogavam no sistema, porque não é o que você vai falar, é o sistema. Quando eles jogavam no sistema a emenda para Morretes, para o hospital de Morretes, não tem hospital em Morretes. Quer dizer, você perdia por falta de você ter uma equipe, na época, que conseguisse fazer isso, conseguisse colocar o hospital, porque como que uma cidade não tem hospital? Tem, só que não está cadastrar isso. Está recebendo recurso do SUS, está recebendo uma série de coisas, e como é que não tem? Então, nós perdíamos muito com isso. E essa gestão, hoje, pode ver, tudo que se enviou para Morretes, ela recebeu e aplicou. Foi. Entendeu? Foi. Então, são coisas assim que tem que mostrar para a população, que a população não sabe disso. Então, é isso aí. Por isso que eu provoco. Hoje se fala muito assim, mas não tem maternidade. Mas peraí,
É uma história longa. Não foi nenhum prefeito que fechou a maternidade. Quem fechou a maternidade foi o núcleo de saúde. Isso, porque as regras mudaram. As regras mudaram. Porque hoje a exigência é muito maior. Exatamente. Então, naquele tempo, no tempo que eu nasci no Hospital de Morretes. Sim, Quando eu nasci no Hospital de Morretes, era uma parteira que fazia. Sim, sim. Imagine que hoje vai ter um hospital que vai ter uma parteira fazendo. Não era obrigado ter um anestesista de Não, plantão, um hipótese obstetra alguma, de plantão, hipótese uma alguma. UTI neonatal, Nada, uma UTI para a mãe. Exatamente. Entendeu? Então, aí, aí quando eu vejo, eu falo isso sempre, quando eu vejo o político, entre aspas, indo para o discurso, falando esse tipo de coisa, mas não tem hospital. O eleitor pode falar, e eu respeito a fala do eleitor. A fala do cidadão comum, eu respeito. Ele não tem nenhuma obrigação de saber. Agora, não só quem já é prefeito ou vereador, mas para quem pretende ser, ele tem que saber. Claro. E ele não pode fazer. Claro que muitos fazem na má intenção. Não é verdade? Verdade. Na má intenção. Mas muitos fazem por falta de conhecimento. Verdade. E chegam, eu sei, porque eu ando aí no município todo, e as pessoas chegam a prometer hospital, o vereador prometeu hospital. Da onde isso? Isso não existe. O vereador não executa nada. Então, essa falta, às vezes, de conhecimento, ou outras vezes a falta de transparência no que você fala, a vontade de ter o voto a qualquer custo, acaba criando expectativas que depois aquele mesmo vereador, se ele se elege, ou o prefeito, depois ele diz que não dá. Verdade. E aí o eleitor diz assim, mas ele disse que dava. Agora ele diz que não dá. Então, não pode ser assim. Exatamente. E essa gestão, ela conseguiu fazer isso. Quer dizer, todo o dinheiro destinado para Morretes chegou e foi aplicado. Conta pra gente, pastor, como é que foi a conquista da patrola aí? A patrola, isso, eu pulei a Conta pra patrola. nós como é que foi? A patrola é o seguinte, de repente o governador destinou uma verba para os deputados, os deputados da base. Meu deputado ligou e falou, eu tenho 2 milhões, quero mandar 1 milhão para Colombo, para o Carlinho, que é um vereador nosso lá, e quero mandar 1 milhão para Morretes. Pode mandar. Pode mandar que agora dá. Ele já tinha mandado veículos e mais algumas coisas. Né? Pastor Justo Souza, obrigado. Atuante. E antes de falar da patrola, dizer para você que você foi parte ativa na conquista daquele prédio, daquela quadra inteira da prefeitura. E que hoje pertence ao município. E que o Gilson trouxe para o município. Sim, foi algo assim que eu reivindiquei. Sim. Porque eu também até achava que, como é que estava. E aí quando eu comecei a ver aquela situação. Então nós trouxemos que é algo inédito, né? Sim, inédito. Mas a patrola, quando veio 1 milhão para Morretes, eu procurei o prefeito e disse, estou trazendo 1 milhão, mas quero te fazer uma sugestão. O qual? Compra um caminhão compactador. Porque a minha área foi ambiental sempre, então eu fico agoniado de ver. E ele concordou. No dia seguinte ele me ligou, por que o senhor acha que nós compramos uma patrola? Eu falei, Júnior, o dinheiro é do município, não sou eu que vou dizer. Eu vou dizer o que vai fazer. E aí conseguimos uma patrola de 1.300.000, né? O município entrou com... Que há quanto tempo não tinha, né, pastor? Eu acho que muito tempo. Muito tempo. Agora, eu não trouxe, mas o rolo que faz um efeito, nós nunca tivemos. É verdade. E hoje, no meu período que eu estava na secretaria, acho que ainda está, tem 2 trabalhando. Sim, 2 então trabalhando. A patrola faz a diferença em um município que tem quase 600 quilômetros de estrada de chão. Que o município é responsável por fazer a manutenção. E diga-se passagem, quando eu vejo essa chuva me assusta porque uma noite de chuva estraga nossas estradas. É verdade. Uma noite, não precisa uma semana de chuva. Não, é uma noite. E eu digo para você, ontem eu estive, lá no Pauoco, excelente estrada. Estrada boa até o final. Até o final. Lá o último morador, Dona Josefa é a penúltima, o último morador é o Ivanilton. Eu estive lá no último, visitando todos eles, no último morador. A estrada excelente até lá. E um detalhe, roçada, toda a beirada da estrada roçadinha. E um outro detalhe importante, que eu vejo em muitos lugares.
lombada na estrada de chão que o morador faz. E aí eu pergunto, por que essa lombada? É muito pó. Aí eu digo, não tem buraco, né? Se não tem buraco, tem pó. É verdade. Não Tem uma área aqui, eu não vou citar o lugar, porque foram os moradores que fizeram, eles chegaram a colocar uma placa na frente da casa lá, pedindo lombada. Eu lembro. Agora, quem que pede lombada numa estrada de chão? Só pede a lombada na estrada de chão porque não tem buraco. Se tiver buraco, já é lombada ao contrário. É verdade. Não, é um trabalho assim, né, pastor? São muitos resultados positivos. De passagem, deve-se muito isso ao Vitor e Zé Ferreira. Vitor e o Zé Ferreira. Sim, eu sempre falo isso. Duas pessoas espetaculares. Eu e o Alexandre, quando a gente vai no bate-bola aqui, a gente fala da política pública e a gente vai lembrando das pessoas que tem por trás, né? Que conduzem isso. Nós lembramos lá dos maquinistas, do pessoal que está na ponta, né? Uhum. Pastor, falar com o senhor por isso que eu falo, é um podcast que vai... Essa prosa aqui, ela pode ir longe, mas a gente tem um prazo, por causa da questão dos outros vereadores e tal. Entendi. Mas tem ainda, eu queria pedir para o senhor, pastor, duas coisas que a gente tem pedido para todo mundo e que eu tenho certeza que do senhor vai vir uma mensagem muito forte, que é o seguinte. Essa câmera aqui, pastor, ela fica diretamente aí para o senhor. Eu queria que o senhor olhasse para essa câmera e falasse para as pessoas se o senhor vai votar no Júnior Brindaroli, por que o senhor vai votar no Júnior Brindaroli e pedir o voto aí para os 55. Olha, eu vou votar no Júnior Brindaroli e toda a minha família. Isso é bem importante. Quando você consegue que toda a tua família pense igual, veja o valor dessa gestão. Voto nele, toda a minha família vota, porque eu acabei de falar, nós não podemos abortar esse momento importantíssimo para o nosso município, onde o Júnior está fazendo essa excelente gestão. E eu falo mais para vocês. O Júnior fez a lição de casa. Ele foi vereador, aprendeu enquanto vereador que a gestão pública é muito difícil e muito diferente da privada. A gestão pública é muito difícil. E ele aprendeu em 4 anos como que se faz isso. Por quê? Porque na Câmara ele estava votando orçamento, discutindo orçamento, e ele aprendeu. Os 4 anos, agora, ele aprendeu a ser prefeito. Ele não aprendeu no primeiro dia, nem no primeiro ano. Aliás, ele continua aprendendo, porque a vida é assim. E outra coisa, o município, a cidade, nunca termina. Então, eu entendo que os próximos 4 anos, que se Deus quiser, o Júnior vai continuar prefeito, ele vai ser melhor do que esses 4. Eu não tenho dúvida, porque é um aprendizado. Ele foi muito bem nesses 4 anos e vai continuar. Eu estou com o Brindaroli por Morretes. Eu sou um morretense, nascido aqui, criado aqui, vivi um pouco fora, voltei para cá, tenho família aqui e eu quero o melhor. E eu digo para vocês, Neto, já teve um tempo que eu me envergonhava quando meus amigos diziam assim, mas como é que pode morrer se você faz parte da política lá? E eu ficava com vergonha e tinha vontade de abandonar. E agora não, agora eu quero continuar. Por isso, 55, certeza dia 6. Ei, pastor. Pastor, agora é o seguinte, agora o senhor vai olhar para lá, pastor, e o senhor vai pedir o voto para o senhor. Por que o eleitor de Morretes vai votar no pastor Demerval Borba? Bom, não esqueça do seu número, hein? Eu te peço o voto por conta de que, primeiro, porque eu estou apoiando o Júnior. Uma gestão que deu certo, nós poderíamos falar muito aqui sobre essa gestão, e eu estou com ele, então eu peço que você me apoie. Meu número é 10010. Eu estou servindo a Morretes há muito tempo, quero continuar servindo. Agora, o recado que eu quero dar, que eu acho que é muito importante, Neto, é o seguinte. Dia 6, a eleição termina às 17 horas. Terminou a eleição, às 17 horas, começa a contagem de voto. Até aquele momento, até sair o resultado, ninguém ganhou. Há uma lenda
na cidade que diz assim, o pastor já está eleito. E muitos dos candidatos, eles dizem assim, olha, pastor já está eleito, vota em mim. Não caia nessa, eu preciso do teu voto. Outros dizem assim, mas o pastor está eleito, divida o teu voto. Não divida, veja bem, você, dona de casa, você casou, você dorme com o teu esposo, você faz refeições com o teu esposo, você divide a casa com o teu esposo, tudo com ele. Por que você vai agora dividir o teu voto? Vota em mim, vocês dois, e traz os filhos também. Estou honrando aqueles que votaram em mim até hoje e vou continuar. Deus te abençoe. Ei, pastor Demerval. Esse é o pastor Demerval Borba com o número 10010. Pastor, extremamente feliz e grato aqui pela prosa com o senhor. O senhor realmente, para mim, é uma referência. Obrigado. Tá bom? Eu admiro muito a sua jornada, a sua caminhada. Tive a oportunidade de trabalhar com o senhor e sei o quanto que o senhor é um cara que consegue ser gestor de time, conduzir bem as pessoas, fazer com que a secretaria ande, né? E o senhor tem ajudado muito a gestão Júnior Brindaroli a ter esse sucesso que tem. Eu sempre falo assim, pastor, no nosso grupo político tem uma coisa assim que é muito forte, que é o projeto não estar ancorado em heróis. Não é o herói Júnior, o herói Vitor, o Neto ou o pastor ou qualquer outra pessoa. É um coletivo, é um time de pessoas que acreditam realmente que é possível fazer a diferença por uma Morretes melhor. E o senhor faz parte disso, né? O senhor ajudou a construir toda uma base para que hoje a gente pudesse estar aí também fazendo isso aqui. Então, pastor, muito obrigado. Eu peço também aqui para você o voto para o pastor Demerval Borba 10010, que eu tenho certeza que ele vai continuar fazendo esse trabalho maravilhoso por Morretes. Obrigado, Neto. E só justificar que eu demorei para vir aqui, porque eu estava decorando. Eu acho que deu. Esse é o homem. Um abraço. Valeu, pastor. Um abraço.